Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com um novo episódio do Bluecast num formato desconstruído, agora no Fórum E-Commerce Brasil 25, né? Então, para quem não sabe, o nosso convidado de hoje, ele está aparecendo pela segunda vez no nosso podcast. Eu tive a imensa honra de poder entrevistá-lo no ano passado, inclusive uma das entrevistas que eu tive mais prazer em realizar e que mais aprendi. Não estou falando isso para te agradar, isso é verdade. Sua, muita gente não é verdade. E assim, eu vou passar a palavra, a gente está falando com o Fernando Mulan, eu vou passar a palavra para ele, porque quem quiser saber da história dele vai ter que assistir o primeiro episódio, a gente tem que dar um pouco de engajamento. Verdade, foi feito, ó, né? Conta ele já contou a história dele inteira lá atrás, então temos um episódio inteiro aqui de 2 horas de papo, e eu quero saber o que houve de lá para cá. Muita coisa, rapaz. A primeira coisa é que eu aumentei minha família. Aumentou sua conta? Não tem nada a ver com cara, negócio, mas assim, já que a gente tá falando disso, né? Fala de realizações, de integração pessoal, profissional. A gente teve essa felicidade. Então eu tô com uma bebezinha de 11 meses. Cara. E mudei pro Rio de Janeiro. Que felicidade. Que Deus abençoe muito você. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza. Então, assim, eu mudei com a família pro Rio, fico pegando ponte aérea e agora eu viajo mais ainda do que naquela época que a gente falou. Meu Jesus, tá. Então como é que você concilia tudo isso, cara? Pois é, cara, eu até falei um pouquinho sobre isso nesse livro. Que a gente fez uma obra coletiva com o Nando. O Nando é um autor muito conhecido, um cara que estuda neurociência, psicologia e tudo isso. E é mentor e coach de empreendedores em todo o Brasil há mais de 3 décadas. E aí eu escrevi um capítulo sobre como você ter resultados excepcionais. Perfeito. E nesse capítulo eu falei um pouquinho de gestão de agenda. Porque o que acontece é o seguinte, eu tenho que ser extremamente organizado e disciplinado com a minha vida, com a minha agenda, com a minha rotina, separar tempo profissional do tempo pessoal. E é por isso que eu comecei falando dessas questões pessoais, porque elas interferem na vida de qualquer um. Sim. E o empreendedor que estiver nos ouvindo, o executivo ou a executiva que estiver nos ouvindo, e não entender como resolver isso, vai ter um mau resultado do negócio, o impacto vai acontecer. Você trouxe um tema, cara, eu gostaria muito de poder abordar ele com você, porque antigamente, se eu for falar, por exemplo, o que eu aprendi com meu pai, hoje eu tô com 32 anos, a gente fala sobre a transição de uma geração, né, onde as pessoas passavam 20 anos dentro da mesma empresa, que foi o caso do meu pai, por exemplo. Vou entrar nessa empresa, vou construir carreira, vou me aposentar aqui. E hoje a gente vê uma mudança muito grande nessas gerações mais novas, muito buscando identificação e tudo mais. Por que eu estou falando sobre isso? Você tocou num ponto que, para as gerações mais antigas, era muito comum a gente falar, oportunidade é a que tem, você deve se curvar à oportunidade, e todas as vezes que você entrar na empresa, deixe a sua vida pessoal para fora, assim como quando você chegar em casa, deixe os problemas da empresa lá. Então, assim, eu cresci escutando parte isso do meu pai. Hoje ele já mudou o discurso, meu pai evoluiu muito e hoje é uma das pessoas profissionalmente, inclusive, que eu mais admiro. Meu pai é um excelente profissional e eu queria que você trouxesse isso na sua visão, porque se você falou que as duas coisas se misturam e eu concordo muito com você, eu quero na sua visão de alguém que tem muita experiência, como que é isso? Gabriel, a questão é a seguinte, eu fiz 49 anos de idade ontem. Parabéns, obrigado, cara. Por que eu tô falando isso? Porque, veja, olha como é que a nossa vida mudou. Na geração dos nossos pais, talvez eu já estivesse pensando em aposentar, pensando em parar. Sim, eu teria sido pai e mãe muito novo, muito jovem, né? Eu fui, tá? Mas assim, isso não é mais a tônica. Então, na hora que a gente começa a viver mais a internet, nós estamos no Fórum E-Commerce Brasil, 30 mil pessoas esperadas em 3 dias, 2 dias e meio, aqui em São Paulo, para falar de internet, e-commerce, negócios digitais. Vocês têm uma empresa super bem sucedida, várias empresas que trabalham com digital. Essa realidade mudou a nossa realidade. Então, quando nossos pais pensavam em, pegou o emprego, abraça, segue a carreira, isso é um pensamento da era pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. Uma época que o mundo estava muito escasso, que tinha pouca oportunidade, depois ele explodiu, né? Os baby boomers pegaram muita carreira, muito crescimento, o mundo em crescimento, mas era época de Guerra Fria, era época de grandes medos, grandes angústias, e hoje, apesar de tudo, toda a incerteza dos negócios, e talvez por causa disso, ninguém mais está querendo esperar para amanhã a gratificação. Sim. Então a pessoa fala, peraí, eu vou viver muitos anos, eu posso ter várias carreiras ao invés de uma carreira só. A gente tem que viver o presente, porque o amanhã é uma possibilidade. Sim. Né? Alguém aperta o botão, tem uma guerra nuclear, acabou o mundo. Sim. Nesse contexto, puxa, é melhor eu trabalhar integrado, harmonicamente, quem eu sou,
quem eu trabalho, ou como eu quero ter minha máscara profissional, minha imagem profissional, mostrar que o todo é orgânico e é coeso, trabalhar em home office quando tiver que ser, trabalhar presencial quando tiver que ser, entendeu? Então o mundo ficou muito mais fluido e isso é uma característica dos nossos tempos, que eu acho que não vai mudar. Cara, eu concordo e é importante porque nós somos a mesma pessoa, né? A gente muda o ambiente. Então eu tô em casa, eu tô no trabalho, mas eu ainda sou o mesmo. Sim. Então, obviamente, aqui a gente tá falando sobre problemas, muitas vezes. Acho que a vida adulta é sobre resolver problemas, né? Mas olhando de uma perspectiva diferente, a gente transforma isso em experiências. Então, tanto em casa quanto no trabalho, vivemos experiências diferentes que somam para nossa maturidade, para o nosso caráter, muitas vezes. Então, para mim, uma coisa ela tá completamente ligada à outra, por mais que muitas pessoas ainda hoje pensem que ambas as coisas não são correlatas. Tem uma coisa boa em separar trabalho e vida pessoal, que é saúde mental. Certo. Quer dizer, antigamente você tinha aquela disciplina, falou, cheguei em casa, você não tinha celular, né? Não tinha internet. Cheguei em casa, agora eu vou descansar ou vou ter os problemas da minha casa, da minha família, do meu momento, né, privado. Hoje não dá mais e isso tem afetado muita gente. Então, não quero ser negativo com o que foi o passado. O passado era o que foi. Mas a gente pode aprender algumas lições. E existem muitas ferramentas que nos permitem hoje estar conectados, mas focados naquilo que importa. Perfeito. Então, o que eu procuro fazer muito, que eu acabei não falando, estou em casa. Estou com meu filho, estou com você aqui, estou com você. Estou no evento, entendeu? Eu acho que essa questão de você saber focar e botar intensidade, ter propósito no que você está fazendo e intencionalidade é muito importante. Perfeito. Eu sigo você nas redes sociais e de fato eu o vejo constantemente postando stories muito de manhã, fazendo pontes aéreas. Sim. Quais projetos você está envolvido hoje e o que demanda tamanhas pontes aéreas? Vamos falar de trabalho, né? O que está acontecendo? Eu estou abrindo uma nova empresa junto com o meu sócio. Opa, eu sou sócio do Sérgio Augusto na Sponsor. A gente tem um stand aqui no evento também. O evento tá lindo, né? Parabéns pelo stand de vocês, maravilhoso. Vou visitar o seu também. Tá? E a gente tem um stand aqui pela primeira vez. E eu estou abrindo uma nova empresa que vai ser lançada mês que vem, que é uma aceleradora de negócio. Legal. Sim, a intenção qual que é? Pegar executivos como eu, como quem está comigo, e ajudar as empresas a navegar nesse momento muito difícil, com pragmatismo, com resultado na veia, sem bullshit, entendeu? Porque tem muito aventureiro falando coisas que não sabe fazer. Sim. Né? Então, essa é onde eu estou botando mais energia hoje, é nessa parte da minha carreira e no meu trabalho de autor e palestrante. Perfeito. Eu estou começando a escrever minha obra pessoal, meu livro pessoal sai ano que vem. Estou trabalhando muito forte no meu material de palestra, vou estar em alguns eventos grandes agora no segundo semestre. Então isso faz com que eu tenha que viajar, porque meus clientes da consultoria, muitos estão em São Paulo, ou enfim, eu já tive clientes em Porto Alegre, em Cuiabá, em Minas Gerais, né, todo o Brasil. Dou palestras em todo o Brasil. Certo. E pelo fato da minha família estar baseada hoje no Rio de Janeiro, a ponte aérea para mim acaba sendo um mecanismo fundamental. Claro. Porque eu peguei avião hoje de manhã para estar aqui, volto sexta-feira, volto semana que vem para cá e fico nesse roteiro. E vamos lá então, a gente está falando aqui, cara, que isso demanda muita energia. Isso é um fato. Sim. Você, poxa, filho pequeno agora, se envolvendo em vários projetos, a concepção de uma empresa, a gente sabe o quão complicado é chegar nisso, né? Então, principalmente porque você faz, demanda um capital intelectual muito grande e a gente está falando de várias coisas aqui que demandam muita energia. Então eu queria perguntar qual que é o segredo do Fê para manter essa energia sempre alta. Olha, eu vou te falar que nem sempre está alta, a gente também tenta, mas nós somos humanos. Perfeito. E essa questão de integração trabalho e carreira com vida pessoal, ela até ajuda muito, porque, por exemplo, recentemente fiz uma cirurgia, que eu precisava resolver um tema. Perfeito. Postei nas redes sociais, pessoal, vou ficar uns dias afastado, meus clientes já estão informados, queria avisar vocês, fiquem tranquilos. Se eu não postar, minha equipe vai postar conteúdo para vocês. É muito curioso, porque é uma relação diferente de trabalho. Então, o que eu tento fazer? Eu tento ter muita, como eu te falei, muito propósito, muita intencionalidade naquilo que eu me dedico a fazer. E eu gosto do que faço. Sensacional. Então, quando você gosta, você pega qualquer manual de como viver feliz, como viver até os 100 anos, gostar do que faz é muito importante. Então, eu gosto do que faço. Eu tento me alimentar bem, na medida do possível, numa rotina de muitas viagens. Perfeito.
procurava sempre me exercitar, eu não tenho conseguido por causa dessa questão da cirurgia. Aham. Mas manter o corpo em forma, a mente sã, depende de um corpo saudável. Sim. Então você tem que se alimentar bem, tentar dormir pelo menos algumas horas por dia, com qualidade, fazer exercício físico, e o resto é um pouco de genética, um pouco de sorte e muita disciplina, entendeu? Sim. É realmente tentar me doar aquilo que eu sei que vai me fazer feliz. Aham. Por estar feliz, naturalmente reverte energia, reverte em intensidade, reverte em resultado, né? A consequência, ela vem como sendo a boa energia, né? Se você Eu me consegue relaciono muito com as minimamente pessoas, equilibrar. eu tenho uma boa rede de amigos e amigas. Minha esposa é uma parceira fundamental para poder ter uma jornada de sucesso. Com certeza. É um plano de família, não um plano do Fernando. Aham. Então, todos esses elementos da roda da vida, eles têm que estar integrados. E você pode dar uma palhinha pra gente da sua participação nesse livro? Então, quando você fala sobre gerar resultados fora da curva, certo? E que você já trouxe mais cedo que isso vem, por exemplo, com um fator interessante que é a organização de agenda. Sim. Como que você aborda isso aqui e pro Fernando, o que é esse resultado fora da curva? O como um ser humano vamos colocar assim, independente da fase que ele está na vida dele, né, tá um pouco mais de contexto, pode ser um cara que está iniciando a jornada de trabalho, um cara que já está bem estabelecido dentro de uma empresa, um empreendedor. Como que a gente atinge resultados fora da curva? Olha, o primeiro passo é definir o que é resultado para você. Boa. Porque para você pode ser a BMS estourar. Para mim pode ser minha família tá bem. Para ele pode ser, de repente, a empresa nova dar certo. Uhum. Para aquela outra pessoa que está lendo o livro, nos assistindo, pode ser uma promoção. Então, o resultado fora da curva, ele tem que primeiramente ser definido. Perfeito. Então, o que é bom para você nem sempre é para mim, e vice-versa, tá? Mas a partir disso, a partir de um objetivo, de um sonho, de uma meta, você tem um caminho metodológico para conquistar resultados que vão além do normal. Uhum. Então a gente chama nessa obra resultados fora da curva, resultados que são superiores à média dos seus pares, resultados fora do normal, resultados excepcionais, num prazo muito curto, ou com um impacto muito grande. E aí, o que eu faço aqui sem querer contar o livro todo, para dar um spoiler para você que está vendo a gente, se tiver interesse, né? A gente fala muito sobre, no meu capítulo particularmente, eu falo muito sobre qual o método para você, uma vez definido suas metas, trabalhar a sua parte pessoal, sua parte profissional, conciliar isso ao redor de um conjunto de objetivos, caminhos, meios, e aí quais são os elementos para integradamente você chegar lá. Certo. Então, gestão de agenda, relações saudáveis de longo prazo, toda a parte de disciplina, você ter objetivos mensuráveis que você acompanha recorrentemente. São 8 etapas que eu descrevo um pouquinho, passo a passo, para ajudar as pessoas que querem ter essa ferramenta adicional em suas vidas. Cara, isso é fantástico. E você começou explicando sobre uma coisa que vai virar uma pergunta sobre a sua futura consultoria, vamos colocar assim. Porque eu acredito que você tenha muita experiência nesse tema. Você falou sobre o que é resultado para você. Eu acho essa frase de um poder muito grande. Porque muitas vezes, essa é a pergunta que eu quero te fazer. Tá bem? Existem empreendedores, pessoas que chegam a você pedindo mentoria, pedindo conselhos ou querendo entrar nessa futura empresa que você vai abrir, sem ter clareza sobre o que é resultado para ela? Gabriel, eu dou mentoria pro bono, eu faço mentoria profissional, né? Uma das minhas ventures novas é mentorar em escala. Então eu estou tentando desenvolver um produto digital que me permita ajudar mais gente. Tá. Porque eu aprendi muito na minha carreira, eu estou com 30 anos de experiência quase, e eu queria compartilhar, multiplicar, ensinar, eu sofri muito para chegar lá, né? E a maioria das pessoas que me procura não tem clareza do objetivo. Isso é muito louco, né? É muito interessante, porque tem tanta possibilidade no mundo que a gente está disperso. A gente está sem foco, a gente não sabe direito o que perseguir, como chegar lá, como conquistar, sabe? E a primeira pergunta que eu faço é, qual é o seu objetivo? Como eu posso te ajudar? Porque se você não sabe onde quer chegar, eu vou te ajudar como? E as empresas têm o mesmo dilema. Então, eu trabalho com grandes empresas em geral, empresas que faturam acima de R$1 bilhão por ano, Uau. Muitos bilhões de reais, empresas líderes nos seus setores de atuação, agronegócio, mercado de educação, varejo de moda, varejo alimentar. O que eu falo com os líderes com os quais eu trabalho, que são presidentes de empresa, conselhos de administração, diretores, diretoras? Gente,
Assim, vou te dar um exemplo. Qual que é a sua meta do ano? Qual que é a sua meta de faturamento? Quanto vocês projetam em lucro? Quanto que está no seu bônus? A pessoa às vezes não sabe, cara. É sério? É sério, empresas incríveis. Uau. Executivos de vice-presidências. Perguntam, mas qual o seu bônus? Vai ganhar bônus como? Vai ser muito tangível. Sim. Olha, eu estou em dúvida, eu não lembro exato, o faturamento se é mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Então, nós temos um problema. Porque ou a meta ela é muito genérica e ninguém se sente dono dela para fazer ela acontecer. Sim. Ou as pessoas não se apropriaram dela com a natureza que isso exige e o resultado vai ser menor. E aí a gente vai abordar uma outra coisa extremamente interessante, que é essa falta de clareza que existe dentro das empresas e que muitas vezes se torna um problema cultural dentro delas, né? Perfeito. Porque se a gente está falando sobre alguém que está liderando um negócio não ter clareza, se a própria pessoa que está nessa posição não tem, muitas vezes quem está abaixo não vai ter também. E você vê, por mais que os processos funcionem, o resultado vai ser gerado, mas não potencializado muitas vezes para bater aquela meta, né? E acontece o seguinte, muita gente tem a meta aqui, mas não tem a meta aqui. Olha só. Ou está aqui e não está aqui. Gostei disso. Entendeu? Então as pessoas sentem. As pessoas sentem. Se a pessoa tem a meta no discurso, mas o único objetivo dela é botar o bônus no bolso no final do exercício, as equipes sentem. Ela não está inspirando, né? Ela está fazendo os robôs entregarem resultado. É parte que as pessoas hoje exigem da gente nesse mundo conectado, transparência, integridade de propósito, de discurso e atitude. Então isso é muito complicado, porque a gente tem visto uma geração de líderes que não tem paixão pelo que fazem, e por esse motivo, às vezes são extremamente competentes, mas não levam a equipe além. Não vão fora da curva. E se a gente pegasse essa perspectiva toda aplicada à vida do Fernando hoje, você está nessa nova fase, como você espera que tudo isso converja para você em curto prazo? Olha, eu tenho alguns sonhos. Acho que o maior objetivo meu de vida, eu sempre sonhei muito, né? Os sonhos sempre me impulsionaram. E aí você fala dessa nova fase de vida, quer dizer, eu com 49 anos de idade, sendo pai de uma empresa nova, pai de uma filha nova, com um filho pequeno, com um filho no último ano da faculdade, você fala, cara, né, pra onde eu vou? Eu vou te dizer, cada vez mais, quanto mais velho a gente fica, mais noção a gente tem do valor do tempo. Me falavam isso, mas eu não acreditava. Então você tem 32, de repente eu vou te ajudar. Quem está ouvindo a gente vai ser ajudado com isso. O tempo é muito escasso. E a cada dia que passa eu tento ser mais pragmático e investir meu tempo naquilo que me apetece, naquilo que eu gosto. Então, dentro dos meus múltiplos sonhos, eu quero estar na Copa do Mundo ano que vem de novo. Eu quero ver meus filhos crescerem e bem informados. Eu quero viver até os 100 anos com qualidade de vida. Eu ainda quero fazer mochilão. Eu já conheço mais de 35 países. Eu quero conhecer 100 países, 150 países. Eu quero que meus negócios ajudem muita gente a dar certo. Eu quero ver muita gente de talento brilhar. E isso que me motiva. De onde vem a energia? A energia é essa. Da primeira vez que a gente conversou, eu lembro que a gente criou uma conexão muito forte, como claramente é visível, né? A gente sente esse prazer muito grande em conversar um com o outro. E eu lembro que eu falei isso pra você, que você tem essa energia e você tem esse talento nato de conseguir transparecer isso para a pessoa. Então, quando você se coloca numa posição de mentoria, cara, eu acho isso fantástico, porque você, de fato, transpõe isso em intencionalidade para que o seu mentorado, de fato, tenha um impacto na vida dele. E aí eu queria fazer uma pergunta, você usou uma palavra sobre pragmatismo. Eu queria fazer uma pergunta muito interessante nesse ponto, que é uma coisa que para nós, eu também ajudo determinadas pessoas, obviamente com uma bagagem muito menor do que a sua, cara. Muito maior em várias esferas. Pode ser que sim. Não subestime isso. Pode ser que sim. Gostei disso. E eu queria muito entender uma coisa, que é o limiar entre o mestre e o discípulo. Porque eu li sobre isso, eu tive que ler uma literatura sobre isso para entender melhor. Porque, inclusive, hoje, antes de entrar no evento, eu estava falando com o CTO da BMS sobre justamente isso, porque isso aconteceu não só comigo, mas com ele também há pouco tempo, cara. Nós temos pessoas boas nas nossas equipes, mas muitas vezes a gente está colocando uma estima tão grande sobre essa pessoa e ela mesma não quer evoluir.
Então, como que você lida com isso? É terrível, porque eu quero pegar pela mão e ajudar a fazer. Quando eu vejo o potencial que alguém tem, eu falo, como é que essa pessoa não está enxergando? Eu queria ajudar ela a chegar lá, eu queria fazer com que ela crescesse, que ela conseguisse. Só que às vezes a pessoa está tão nublada, ela está tão perdida, ela não tem força mental, força física, ela não consegue. E por vários momentos na minha vida, na minha carreira, ainda acontece eu tento pegar pela mão e fazer a pessoa chegar onde eu vejo que ela pode chegar. Mas a gente tem que entender que tudo na vida tem seu tempo. Então, às vezes a pessoa não está pronta mesmo. E fazer esse processo vai forçá-la indevidamente. Então, eu analiso os meus mentorados, eu já falo de primeira mão, olha, eu não tenho todo o tempo do mundo, meu tempo é muito escasso. Eu não invisto meu tempo em pessoas que não querem, de fato, crescer, evoluir. Eu vou doar para quem está procurando isso. E quando eu percebo que a pessoa não está evoluindo, eu resgato esse combinado e acabo encerrando a relação. E isso é de uma maturidade gigantesca que até para a própria pessoa pode ser o fator que faça ela acordar, né? Eu torço para que sim. Tem gente que fica irritada, tem gente que fica chateada, tem gente que entende, tem gente que acorda. Mas a grande maioria está tão perdida nas suas próprias dores e caminhos que ainda não encontrou a forma, mesmo com o mentor. E aí você que lidera um monte de gente tem que ser capaz de observar isso. Sim. Essa pessoa não está legal agora, daqui a 6 meses eu vou dar uma outra chance. Essa pessoa não é para minha empresa, ela não tem minha cultura. Pô, essa pessoa é ótima, está pronta, nós não estamos dando oportunidade, vamos dar trilha. O maior desafio atual da liderança é esse. Eu vejo que hoje, diferente do que era antigamente, a gente consegue se conectar mais fácil com os nossos liderados. Eu acho que toda essa percepção sobre dar valor a si mesmo, a própria personalidade, dentro de uma instituição cujos valores são congruentes, eu acho que essa percepção por parte do liderado, por parte do colaborador, ela faz com que a gente, como gestor, consiga ter acessos diferentes do que seria, por exemplo, na época do meu pai. Sim. Principalmente, obviamente, aqui falando sobre mercados completamente distintos. Meu pai vem de chão de fábrica, então é uma tratativa um pouco mais dura. É muito diferente. Pessoas em cargos hierárquicos foram promovidas porque eram bons operários, não porque são bons líderes. E, dadas as proporções, no nosso segmento também acontece muito, Sim, né? Acontece. É difícil você formar líderes, né? Então, ainda com toda essa movimentação, qual você tem uma conectividade mais profunda com o seu liderado, eu vejo que falta essa clareza por parte de ambas as partes em conseguir fazer as coisas darem certo. E eu queria te perguntar, para a gente encaminhar para o encerramento, como que você enxerga essa relação e como que você poderia dar uma dica para trazer clareza para isso. Tá bom. Eu acho que no mundo atual, a gente vive extremos demais. As pessoas estão conversando muito pouco. A gente tem conversado muito pouco. E a verdade é, para você conhecer ao outro e conseguir junto fazer um plano de caminho, tem que conversar muito. Com a sua parceira, com o seu parceiro, com o seu colaborador, com a sua colaboradora, com o seu gestor, com a sua gestora. Tem que conversar muito. O diálogo é o principal meio. Então, uma dica bastante pragmática, já que você gostou disso, quando eu começava meu trabalho com uma equipe nova, como executivo, eu fazia um café, um almoço ou uma reunião com cada colaborador, independente do nível hierárquico. Tive 200 colaboradores, fazia com os 200. O que já é muito legal. O cara fala, pô, ele abriu a agenda para mim, ele quer me ouvir. E eu perguntava e anotava, bom, o que você deseja, como é que eu posso te ajudar, quais são os seus objetivos, e tentava resgatar aquilo de tempos em tempos. Aquilo criava um pacto, combinado, e fazia parte do plano de desenvolvimento daquele colaborador ou daquela colaboradora. Em adição a isso, eu acho que é muito importante você criar um ambiente que as pessoas possam trabalhar com confiança, em que você exija resultado, exija entrega. Eu sempre fui duro na entrega, não negocio. Duro às vezes na forma, mas todo mundo sabia que o propósito era para o bem e que existia um conjunto de valores compartilhados que tinham que ser respeitados. Perfeito. Se alguém desrespeitasse um todo, esse alguém não poderia fazer parte do todo. Porque o todo não poderia sofrer por causa de alguém. Sim. Da parte não podia ser maior que o todo. E conversando você vai conciliando. Mas você tem que ter muita doação, muita disciplina, como eu falei. Tem que estar aberto a fazer esse tipo de liderança. É muito mais fácil o comando e controle. Muito mais fácil falar, valeu, um abraço, procura outro emprego, a gente se vê. Né? Só que você cria resultados menos engajadores, menos transformadores e mais curto prazista.
E não só isso, eu acho não, tenho 100% de certeza nesse lugar, a gente vive hoje num mundo muito volátil, onde há a crença que é simplesmente trocar. E eu já vou num viés completamente oposto a esse. Para mim, pessoas não são substituíveis, cara. Dados as proporções, mas a gente precisa conseguir criar essa mentalidade de que pode se fazer a diferença com todos. Claro que você tem que saber os limites, como a gente já abordou mais cedo, sobre não adianta sermos um mestre cujo discípulo também não está com vontade. Você mesmo falou sobre o limite que você coloca e o combinado. Acho que isso tem que estar claro para ambas as partes, mas o ponto principal é que eu enxergo que a gente tem o poder de fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes só falta esse direcionamento, sabe? Cara, qualquer um de nós pode ser muito importante na vida de alguém. Sim. Se eu fosse falar os meus maiores arrependimentos como executivo, como empreendedor, todos eles, acho que 99% vão passar por alguma palavra indevida que eu feri alguém, que eu diminui alguém, que eu machuquei alguém, que eu não empoderei alguém. Que pra mim era só uma palavra. Pra quem ouve, às vezes eu estraguei uma semana da pessoa. Entende? Às vezes até nem era por mal, a pessoa vinha apresentar um material que virou noite fazendo, e eu entrava na reunião sendo muito transparente, falando assim, poxa, não tá bom ainda. Eu acabei com o dia da pessoa sem perceber, tentando ajudar a fazer acontecer. Então, realmente, pessoas não são substituíveis e a gente precisa ter muita consciência de que cada palavra, cada gesto pode fazer o nosso todo muito maior, muito melhor. Cada pessoa mais empoderada pode fazer um resultado muito maior. Concordo. Isso é difícil, Abessa. Porque a gente é humano, a gente tá nervoso, tá ansioso, se esgota, cansa, tá irritado. Tem gente que você tenta muito, a pessoa não consegue. Sim. Mas é o papel do líder. Quem quer liderar tem que aguentar, né? Tem que entender que é o que a gente falou um pouco mais cedo sobre... Disso. Sim, completamente, cara. Eu falo muito sobre isso, independente de seja para um cargo técnico ou não, liderança é sobre pessoas. E não importa o como você vai aplicar isso, mas você tem que ser apaixonado por pessoas. Eu falo muito isso, porque se isso não faz parte do seu dia a dia, talvez você não sirva para ser um líder. Porque é onde você perde a paciência, é onde você usa uma palavra indevida. Porque o cara que é apaixonado por pessoas, minimamente ele consegue em algum dado grau, isso também é trabalhável, mas ele inclui a empatia dentro do pensar. Que é, eu posso proferir uma determinada palavra ou uma determinada ação, mas o como isso impacta e eu gostaria que impactasse a mim, se fosse eu naquela posição. Então isso vem trazendo uma maturidade ao longo do tempo, né? Tem pessoas que se tornam líderes muito jovens e obviamente diálogo, é difícil, a pessoa entende. Ó, desculpa, eu errei, ontem eu estava nervoso. Eu fui injusto com você. Mas quais líderes fazem isso de coração? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu tenho muita alegria em saber que muita gente que eu liderei, até hoje, tem relação de amigo comigo. Então isso é muito legal, Gabriel. E esse é o poder que você está criando na sua empresa, com seus colaboradores, que quem está nos assistindo tem que pensar. É isso que fica, né, de legado. Com toda certeza. São as boas impressões que a gente causa para que os ensinamentos perpetuem. As vidas que a gente ajuda a melhorar. Exato. Fê, quero te agradecer mais uma vez, cara. Uma segunda aula majestosa. Primeiro papo já foi muito gostoso. Segundo, igualmente. Então, quero te pedir aquela mesma honra que eu te pedi da primeira vez para você deixar uma última mensagem para o pessoal com base no seu momento de vida atual. Tá bem. Antes da mensagem, te agradecer. É fácil conversar bem quando você tem um moderador adequado, preparado, talentoso, empático, né? Então, parabéns, você manda muito bem. Obrigado. E a mensagem que eu vou deixar, não sei se eu olho para você que está aí na tela, mas a mensagem que eu vou deixar para você é a seguinte. Aqui a passagem é muito curta. A gente não sabe quando vai acabar. Então você tem que viver cada dia como se fosse o melhor dia. Dar o seu melhor. Ser feliz, trazer leveza, alegria, botar propósito, intencionalidade, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Pode ter certeza que sua vida vai ser muito melhor se você pensar assim. Levar menos coisas a sério, mas fazer com mais alegria e brilho. É isso então, Fê. Mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Parabéns pela nova empresa. Sucesso. Amém. Que Deus ilumine muito a não só a empresa. Voltar aqui a terceira vez, né? Com você Será ainda mais bem sucedido. Se Deus quiser, estamos aqui para isso. A gente faz a nossa parte e ele faz a dele, né? E que o fórum traga muitos bons negócios a todos. Amém. É isso.
Obrigado, gente. Ficamos aqui com mais um episódio do Bluecast no formato diferente do habitual. Espero que a nossa conversa tenha somado um pouco para você. Agradecer mais uma vez o Fê por uma aula e que isso tenha somado na tua vida.